Olá pessoal, estamos aqui de volta falando com você com temas de atualidade, sobre temas de atualidades, discutindo aí assuntos de política internacional, segundo semestre de 2010. A ideia, é claro, sempre lembrando para você, fazer a ponte entre os temas que estão aí no cotidiano, assuntos relacionados a temas atuais e assuntos que foram lembrados atualmente pela imprensa, mas que podem ter relações com eventos anteriores, passado. Então, mesclando esses assuntos para que você tenha um enfoque que busque alternar assuntos relacionados aos eventos recentes ou alguma coisa que foi destacado hoje e que a gente precisa fazer uma ponte com o passado. Voltando sempre a insistir que algumas organizadoras gostam desse tipo de abordagem, utilizam esse tipo de questão com frequência em provas, é o caso, por exemplo, da CESP-UNB, então onde a questão histórica tem um peso grande, então chamo sua atenção para esses assuntos, legal? Em relação a esse tema, observe aí, falar um pouquinho hoje sobre o Iraque, vamos dar uma olhadinha? Ó, então, política internacional, comentar um pouquinho sobre 20 anos da Guerra do Golfo. Opa, o Iraque está na história? Tá. Aqui, uma referência para você. Consequentemente, quando pensamos esse tema, estamos falando do conflito entre o Iraque, o Kuwait, e que acabou envolvendo outros países. Então, 1990, agosto, tropas iraquianas, governo Saddam Hussein, invadiram o Kuwait, que é vizinho do Iraque e que é riquíssimo em petróleo. Então, dentro desse olhar, o tema inicial aparece aí como uma referência. Vamos dar uma observada num ponto interessante? Qual seria o tema aqui, nesse caso? O fim da União Soviética, o leste europeu se reorganizando, o socialismo acabando, uma nova ordem mundial se desenhando. O nosso amigo Saddam Hussein, que não era bobo nem nada, falou, deixa eu aproveitar que as potências, aí a Guerra Fria está acabando, vou ver se eu dou uma organizada também nos meus interesses. Né? O Kuwait nunca existiu mesmo, foi uma criação artificial das potências europeias. Vou aproveitar, era território antigo no passado do Iraque, eu anexar e ninguém tem nada com isso. Bom, no início era essa a história. Resultado, acabou gerando um desdobramento, esse tema, que mobilizou a comunidade internacional. Então foi o primeiro grande conflito, vamos dizer assim, no contexto do final da Guerra Fria, de uma outra realidade. Porque, historicamente, os países do Oriente Médio tinham algum apoio soviético, os Estados Unidos tradicionalmente apoiavam Israel. Então essas questões tiveram como pano de fundo de conflitos nessa área. Mas esse caso específico era um atrito entre o Iraque e o Kuwait. Quando esse evento ocorreu, e isso é interessante você observar, os dois países tiveram aí uma disputa que inicialmente se relacionava ao petróleo e dívidas do Kuwait com o governo iraquiano. E aí descambou para a questão territorial. Consequentemente, o Iraque exigia, e na verdade queria anexar o território, ampliando o tamanho do Iraque propriamente. Além dessa questão, é sempre importante observar que o Iraque vivia uma crise econômica e era uma oportunidade de enriquecer as suas reservas de petróleo. Então há um elemento aqui importante a ser considerado. Então observe o slide aí conosco, você vai visualizar essa questão aparecendo aí como referência. Olha lá, dentro dessa perspectiva, Saddam, nosso amigo aí, Saddam Hussein, cobrava então dívidas do Kuwait e reclamava de questões territoriais. O Iraque invadiu, e era sempre interessante lembrar alternativas de recursos para um país que viveu uma guerra nos anos 80 contra o Irã. Então, Irã e Iraque viveram uma guerra de 8 anos que devastou a economia. Ninguém ganhou nada e os dois lados terminaram quebrados em termos de finanças. Então era uma forma do governo iraquiano sanar as suas dificuldades. Não imaginava uma reação forte do Ocidente, mas foi surpreendido. E esse é o ponto central quando você observa essa questão. Ao trabalharmos esse tema, não havia uma dimensão por parte, talvez, do governo iraquiano de uma forte mobilização internacional em relação a esse
evento. Bom, vou invadir, ninguém tem nada com isso e não deve dar nenhuma repercussão. O problema é que deu. E, consequentemente, o tema ganhou dimensão. Houve uma forte mobilização dos Estados Unidos e de aliados que foram lutar contra o Iraque, e aí foi, né, uma coalizão, né, com vários países, e o Iraque acabou sendo destruído. Essa é a questão central. Consequentemente, né, o conflito ganhou uma dimensão, né, regional importante. O Iraque saiu atirando para todo lado, mas não teve jeito. O governo Saddam Hussein foi se enfraquecendo ali. Apesar de derrotado, ainda se manteve no poder. Você vai lembrar, até 2003, quando os Estados Unidos aí invadiram o Iraque de novo, né, na guerra do Iraque, promovido, né, pelos Estados Unidos novamente. É curioso porque o presidente George Bush promoveu a Guerra do Golfo. E o seu filho, né, o George W. Bush, promoveu a outra guerra de 2003. São dois eventos aí distintos. Nós estamos falando do primeiro fato lá dos anos 90. Então observe aí, o slide vai emergir para você, falando justamente sobre essa questão. Quando você tem aí uma referência. Consequentemente, o que acabou acontecendo, e a coalizão está aqui, ó. Em janeiro de 91, foi iniciada a ofensiva de uma coalizão militar de 34 países. É isso talvez que o nosso amigo Saddam Hussein não esperava, não é? E até mesmo imaginava, como os Estados Unidos era seu antigo aliado, que haveria uma posição de neutralidade ou uma intensa participação. Porém, os americanos não quiseram nem saber e se envolveram diretamente no conflito. Então esse olhar fica para nós aí, né, por uma grande mobilização ocorrida nesse período. Muitos autores vão ver como o primeiro grande conflito da pós-Guerra Fria, porque a posição da União Soviética, nesse caso, era mínima. A União Soviética, na verdade, estava se desmantelando, né? Então, consequentemente, não era o mesmo peso do passado, como a gente observara. Além desses itens, que mais o avaliador poderia destacar para nós, em termos de referência ou de temas relacionados ainda ao conflito? Algum detalhezinho da guerra? A nossa preocupação é fazer a ponte com o conflito de 2003, algum paralelo, até porque recentemente o presidente Obama comunicou o encerramento das operações militares no Iraque. Então dá para fazer uma ponte com os conflitos de 2003. Por isso essa preocupação, até porque o personagem era o mesmo, Saddam Hussein em 90, Saddam Hussein em 2003. Então você tem o mesmo personagem. E os Estados Unidos atuando. Claro que em 1990, com o apoio da comunidade internacional, 90-91, os Estados Unidos submeteram as questões à ONU, que aprovou a ação militar, etc. Em 2003, o George W. Bush foi naquela coisa, não quero nem saber se a ONU autoriza ou não, né? Desmoralizou a organização e tomou uma ação unilateral que gastou uma fortuna e não trouxe resultados práticos aí nenhum, além de desestabilizar o Iraque. Mas naquele outro contexto, o que nós estamos conversando agora, o papo era outro, era libertar o Kuwait do domínio iraquiano. Foi o que os americanos fizeram. Empurraram as tropas do Iraque de volta para o Iraque e ainda invadiram o Iraque, mas não derrubaram Saddam Hussein. Essa é a grande questão cobrada, né, pelos governos ocidentais e até mesmo os vizinhos ali, em relação ao Iraque. Os americanos derrotaram, mas não derrubaram o governo. Esse é o tema central. Consequentemente, além desse assunto, dê uma observada, complementando as informações sobre a guerra. Então vamos lá. Fevereiro, desencadeada aí a Operação Tempestade no deserto, que terminou com a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. Então, foi assim que a encrenca acabou. Os iraquianos foram derrotados, se renderam, etc. Então está aí o fim da Guerra do Golfo. Esse é o olhar inicial para que você possa observar. Que mais? Aí o tempo passou e você vai lembrar. Olha o outro evento aqui, ó. Então, passados mais de 10 anos, os Estados Unidos ocuparam o país em março de 2003. Então, um outro conflito. O que tem em comum os dois conflitos? Os dois conflitos, quando você fala em termos de Estados Unidos, é lembrar da família Bush. Então, Bush pai, Bush filho, né? Bush pai, parece o desenho, né? A Guerra do Golfo. E o outro,
no conflito de 2003. Então, são dois momentos, dois governos distintos para você lembrar. O personagem comum dessa história é Saddam Hussein. Essa é a figura para nós recordarmos. Poxa vida, esse tema dos conflitos e que poderiam ter algum desdobramento, permite aí para nós, fizemos um outro paralelo importante sobre esse tema. A questão iraquiana, claro, ninguém é ingênuo, tem petróleo no meio, né, com o Kuwait, que também é um grande produtor de petróleo, e os interesses americanos na região. Ninguém é ingênuo nessa história. Mas, sem dúvida, a ditadura de Saddam Hussein contribuiu para esse processo. Saddam Hussein ficou no poder de 79 a 2003. Arrumou 3 guerras no período, 8 anos com o Irã, praticamente 6 meses com o Kuwait, e depois, de novo, só que a guerra de 2003 foi muito mais rápida, né? Durou aí 1 mês e meio, e os americanos liquidaram a fatura, nem 1 mês deu praticamente, né? Muito menos que isso. Então, gerou conflitos, 3 guerras, foi derrubado, depois foi preso e executado. Sempre lembrar que Saddam Hussein é enforcado em 2005 pelo novo governo iraquiano. Então, essas questões estiveram povoando os noticiários e o Iraque volta e meia aparece. Agora, quando o avaliador trabalha, ele faz pontes com a questão do petróleo. Então, não esqueça, porque o Iraque tem grandes reservas petrolíferas na região. Além de ser vizinho do Irã, uma outra polêmica aí com o Ocidente, né? Então, alguns temas que possam ser relacionados a esse assunto. Ainda sobre o desfecho desses conflitos todos, é interessante aqui só para a gente complementar, porque lembrar que o governo Saddam Hussein acabou sendo aí dizimado nesse período. Então, o governo de George W. Bush, né, que é o governo do Bush filho, acusou Saddam Hussein de ligação com os atentados de 11 de setembro de 2001, de possuir armas de destruição em massa. Isso nunca foi comprovado, mas serviu como desculpa para que o governo Bush atacasse Saddam Hussein em 2003. Então o tema aqui é outro, esse aqui é o tema de 2003. É a Segunda Guerra do Iraque, não é a Guerra do Golfo, a Guerra de 1990, que o problema foi o Kuwait. Então só não confundir, por favor. Os temas têm alguma relação em função do personagem, mas os motivos são bem diferentes, como você pode observar. Dentro desse olhar, né, e é interessante perceber como esse tema, então, se desdobra, além dessas observações. Bush fez a sua guerra, deixou o Iraque devastado e sobrou para o Obama resolver o abacaxi. Então, como é que o nosso amigo Obama resolveu a questão? Sempre lembrando, nosso amigo Obama decidiu pela retirada dos soldados a 31 de agosto de 2010, como referência e o fim dos conflitos. Nesse caso, né, nosso amigo Obama, vale sempre lembrar, retira as tropas das ações militares, mantém um contingente militar no Iraque, mas a guerra em si acabou. Só lembrando, né, nosso amigo Saddam Hussein foi deposto, capturado e condenado à morte em 2005. Ele foi deposto e capturado em 2003 e condenado à morte em 2005. A história do nosso amigo Saddam Hussein, que ficou no poder entre 79 e 2003, cometeu um monte de barbaridade nesse contexto. Opa, deixa eu dar uma apagadinha aqui, o professor fez arte, né? Vamos escrever de novo aqui. Sempre lembrando que a questão do Iraque, volto a insistir, esteve muito presente aí em provas, volto a lembrar, muito relacionado a essa questão do petróleo. Tá bom? Então, algumas referências ao tema do nosso amigo Saddam Hussein, para que você possa visualizar. Legal? Agora, vamos imaginar algum tipo de pergunta que possa servir como ponte a esses temas que conversamos. Vamos dar uma olhada. O assunto andou caindo em prova, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha lá. Com 6 estatuetas, Guerra ao Terror foi o grande vencedor do Oscar 2010. O longa venceu as principais categorias da 82ª edição da maior festa de cinema mundial, incluindo as de melhor filme e direção para Catherine Bigelow, a primeira mulher a levar o prêmio. O filme retrata a guerra que começou em junho de 2003 por causa de um documento da inteligência norte-americana que afirmava a existência de armas de destruição. Então você viu, o avaliador começou a conversa sobre o Oscar, mas ele quer falar mesmo da guerra do Iraque. Olha que interessante. Ele trouxe o tema aqui, ó.
E aí ele queria saber, o filme tem como pano de fundo o quê? O Paquistão? Não. A Coreia do Norte? Não. Tem como pano de fundo, então, que país? Ora, não é o Irã, não é o Afeganistão, é o Iraque, sob o comando de Saddam Hussein. Você viu, o assunto começou com o cinema, mas a pergunta desencadeou um tema político. Foi assim que a organizadora tratou do assunto. Percebeu? Observou? Possibilidade de abordagem. Você zanzou de um tema que parecia ser um tema cultural. Não, eu quero saber o seguinte, ela fez o filme inspirada no quê? Ah, na guerra do Iraque. Mas por que a guerra começou? Foi a pergunta do avaliador. É isso aí, pessoal. Bons estudos. Obrigado a todos. Até a próxima.